Olá, meus queridos, graça e paz. Que alegria poder estar com você de novo em mais um encontro de Mentes Restauradas. Na prática, você está participando comigo de um ministério interno da Comunidade Evangélica Filadélfia em Limeira, que nós chamamos internamente de Clínica da Alma. Nós estamos no nosso terceiro encontro, desde que nós iniciamos esse novo projeto, e eu espero que ele realmente abençoe você de uma maneira mais profunda, que nós sejamos capazes, com a graça e o poder do Espírito Santo, de irmos a lugares mais profundos de onde nós já estivemos. Que no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, nós tenhamos experiências mais profundas do que nós já tivemos. Eu penso que você, em algum momento, se você assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, deve ter sido identificado, você deve ter percebido que muitas das coisas que foram compartilhadas têm a ver com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz, mas talvez não seja exatamente aquilo que você quer pensar, quer sentir, quer fazer, ou até mesmo queira viver. Eu usei, nos nossos dois primeiros encontros, alguns exemplos bíblicos de pessoas que nós admiramos quando nós lemos a Bíblia. São praticamente heróis da fé, pessoas que nós julgamos espirituais, fortes, saudáveis, mas que propositalmente eu mostrei para você, eram pessoas como nós, que enfrentaram os seus dilemas, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus medos. É muito importante que você se identifique com esses personagens, porque, olhando para a Bíblia, nós temos a impressão de que todos os heróis da fé sempre viveram nivelados para cima, só acertaram, que eles tinham uma fé invencível, que por isso eles experimentavam milagres, maravilhas, prodígios, quando na verdade o que a maioria destes personagens tinha, e que nós temos que ter como um exemplo e talvez até um encorajamento, era uma disposição de se reerguer. Eles não eram perfeitos, ao contrário, todos eles eram falhos e viviam dentro de limitações físicas, emocionais ou espirituais. O único personagem bíblico humano que nunca viveu restrito às suas incapacidades ou limitações é o Senhor Jesus, que como homem estava sujeito a dores emocionais, a vergonha, a humilhação, a perseguição, a tristeza, a angústia, e isso biblicamente você pode confirmar. Embora ele não tenha compartilhado o pecado, ele experimentou na sua alma e no seu dia a dia fatos que o levaram à tristeza, ao abatimento, talvez à frustração. É verdade que, cheio do Espírito Santo, Jesus era capaz de reorganizar seus sentimentos, lidar com as suas aflições, talvez de uma maneira diferente, mais equilibrada do que eu e você nas nossas incapacidades e imperfeições. Mas exceto Jesus Cristo, todos os outros personagens bíblicos eram pessoas falíveis. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e enxergamos estas falhas, estas imperfeições, estas debilidades, estas incapacidades em pessoas que nós admiramos, nós nos sentimos um pouco mais encorajados a pensar, se essas pessoas, elas enfrentaram isso e elas venceram isso, eu também sou capaz, na minha imperfeição, de lutar, enfrentar e até vencer. Você sabe que eu fiz uma série de ministrações na comunidade, na Embaixada do Reino, como vencer crises. E se você porventura não conseguiu participar porque não sabia ou porque não deu certo, você ainda pode rever estas ministrações, porque elas estão gravadas no nosso canal no YouTube, que aliás você pode se inscrever, deixar acionado o sininho para que você saiba por notificações de que nós inserimos outros vídeos, novos vídeos. E eu aconselho você a assistir estas mensagens como vencer crises, porque de alguma forma elas estão ligadas a esse tema que nós estamos trabalhando agora, que são as mentes restauradas ou a cura da alma ferida. Fé não é vacina contra aflições. Mesmo tendo fé,
você continua tendo imperfeições, eu diria deformidades na sua personalidade, no seu caráter, algo que você trouxe da sua vida distante de Deus e que acompanhou você para essa vida junto com Deus. Eu creio e tenho estimulado você a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Há um aspecto da nossa natureza que é transformado imediatamente quando nós encontramos o Senhor Jesus e temos uma experiência profunda de transformação, que nós normalmente chamamos de salvação, novo nascimento, conversão, mas isso acontece dentro do nosso espírito. Então, há uma mudança radical no nosso espírito quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Agora, quando você pensa na sua alma, e nós vamos trabalhar um pouquinho isso, essa mudança ela não é tão rápida, ela não é tão imediata, ela vai ser construída. Então é certo dizer que muito daquilo que você tinha como traço de personalidade na sua vida passada, longe de Deus, é possível que você tenha carregado para a sua vida presente, perto dele, junto dele e nele. E isso precisa ser trabalhado, tratado. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Ou seja, mude a sua maneira de pensar e toda a sua vida vai mudar. Tanto interna quanto externamente. Nada muda se você não muda. E você só muda quando a sua mente é transformada. De maneira que a nossa proposta nesses encontros de terça-feira, trabalhando mentes restauradas, é essa harmonização da sua vida interior, e eu estou falando de alma e corpo, com esse mundo exterior, a partir do seu coração, que nós vamos chamar de espírito recriado, transformado, renovado. Como nas duas primeiras ministrações, ou nos nossos primeiros encontros, eu contei histórias bíblicas e falei de personagens, hoje eu gostaria de sair um pouquinho desse contexto histórico e gostaria de falar um pouquinho mais teoricamente da nossa composição, da nossa natureza, da nossa estrutura humana. Eu espero que, assistindo essas duas aulas, você já tenha claro para você, na sua mente, que Deus, Ele nos quer absolutamente sãos. Deus me quer são, Deus te quer sadio, Deus nos quer sãos em todas as esferas da nossa natureza. E aí você tem que considerar físico, emocional e espiritual. Nós estamos falando de 3 aspectos da sua natureza que são distintos, diferentes. Há sempre uma preocupação das pessoas em manter o seu estado físico saudável, e realmente isso interessa para Deus, e acredito que interessa para você, ser fisicamente saudável, forte, estar bem, ou ter saúde. Mas existe um aspecto de saúde que é mais profundo do que a saúde física, que é a saúde da alma. Existe um aspecto mais profundo do que a saúde da alma, que é a saúde do espírito. Então Deus nos quer saudáveis e fortes, espírito, alma e corpo. É sempre importante nós pensarmos em saúde, em força, em vigor, considerando os 3 aspectos. Quando nós falamos em alma, nós não estamos falando necessariamente de doenças físicas. A maioria das doenças que envolvem a alma, elas são mentais, e aí pode haver um aspecto físico, bioquímico. Existe um aspecto emocional, que também pode estar relacionado ao nosso corpo físico, mas também existe um aspecto que pode estar ligado à nossa vida espiritual. Sempre que eu falo de físico e alma, que é no caso mente, nós falamos dentro de uma esfera de tratamento, onde nós podemos ter ajuda, tanto natural quanto sobrenatural. Por que você está falando de 2 coisas diferentes? Quando eu falo de um tratamento natural, eu estou dizendo que profissionais da área médica podem nos ajudar nesse aspecto físico-emocional.
Então, existem muitas coisas, e vamos chamar aqui de doenças, ligadas ao corpo e à alma, à mente, à nossa psique, que nós ainda temos acesso de tratamento e cura quando nós pensamos em recursos humanos, em ajuda profissional e técnica. Agora, quando nós lidamos com essa terceira esfera, que é a espiritual, nós não vamos ter uma ajuda técnica ou uma medicina apropriada e adequada, remédios que possam ser indicados para as nossas doenças ou males espirituais. Então, quando nós entramos nessa esfera do espiritual, nós temos que pensar espiritualmente e nós vamos ter que recorrer principalmente a Deus, a fé, e no nosso caso, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a própria palavra. Ela não é um livro comum, é incomum. Ela não foi escrita por homens, ela não é fruto de um raciocínio, de uma teoria, de uma teologia ou de uma doutrina humana. Nós cremos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi ditada pelo Espírito Santo, que inspirou homens a escrevê-la. Por isso ele zela da palavra dele para cumpri-la. O céu passa, a terra passa, Jesus Cristo disse: tudo passa, a minha palavra não passa. Então há um compromisso de Deus com a sua própria palavra. Há uma operação nesse livro que não é humano ou humana. O próprio Senhor vai dizer que a letra por si só, ela mata. Mas as minhas palavras, disse Jesus, são espírito e vida. Há um espírito vivificante ou uma sobrenaturalidade quando a palavra de Deus está operando no nosso espírito. E aí eu estou falando de um aspecto da nossa natureza onde só Deus tem acesso. Bispo, Deus só tem acesso ao meu espírito, que é a essência da minha natureza? Não. Por ser Deus, ele é ilimitado. Então, ele tem acesso ao meu espírito, tanto quanto tem acesso à minha alma, quanto tem acesso ao meu corpo. Quando eu penso em Deus, eu posso pensar em cura total. Espírito, alma e corpo. Quando eu penso na nossa estrutura e necessidade e realidade humana, eu digo que físico e emocionalmente, você tem acesso a um tratamento humano, que é limitado quando nós falamos da nossa espiritualidade. Existem doenças mentais ou feridas emocionais que remédios, terapias, outros tratamentos poderão ajudar. Eu, como ministro do Evangelho, claro, não desconsidero a importância e a necessidade, mas eu não lido com esse aspecto médico, e também não vou usar de terapia, porque eu não sou terapeuta, não vou usar de psicologia, porque eu não sou psicólogo. Eu posso trabalhar a esfera do corpo, da alma e do espírito, usando o elemento da fé, ou seja, através de um canal espiritual, eu posso alcançar as outras áreas, mas eu não vou me propor a fazer um trabalho técnico profissional, porque não é a minha especialidade. Tudo que eu acredito que Deus pode fazer, e Ele pode fazer tudo, é a partir da fé na sua palavra. Eu estou dizendo fé nele e naquilo que Ele falou. Existem muitos males que afligem as almas das pessoas. E não são males que estão associados apenas ao físico. São males que estão ligados ao espiritual. Quando esse mal da alma está associado ao espiritual, dificilmente algum remédio ou tratamento vai conseguir êxito. Aí nós vamos ter que tratar espiritualmente, do espírito para a alma e às vezes da alma para o corpo. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa interligação que há entre as três partes da nossa natureza, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus como seres tripartidos. Você vai encontrar muitas referências na Bíblia sobre essa divisão, ou essa aparente divisão. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, na carta aos primeiros Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, ele menciona que o vosso espírito, alma e corpo possam ser conservados sãos e irrepreensíveis. Para mim fica muito claro, olhando para esse texto, que são coisas distintas. Paulo está falando de espírito, alma e corpo.
Ele diz, possam ser conservados e sãos. Então, o desejo de Deus é que haja saúde nas 3 esferas, que nós sejamos abençoados, plenos, e a palavra aqui é irrepreensíveis. Se você me perguntar, biblicamente, qual é o compromisso de Deus com essa nossa estrutura tripartida? Eu diria que Ele quer que nós tenhamos saúde total. Você tem direito e herança em Cristo a uma saúde total. Essa é a vontade de Deus, que haja saúde no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. É claro que, no aspecto da fé, na perspectiva da espiritualidade, só Deus é capaz de garantir cura para o espírito, para a alma e para o corpo, e saúde para os 3 de maneira plena, de maneira absoluta. Então eu estou falando de algo que é sobrenatural, vai além do tratamento, vai além do medicamento, é uma condição de estar bem, saudável, por operação divina, por obra do Espírito Santo. Relembrando, eu não estou dizendo que os elementos técnico, profissional, médico, e eu estou falando no caso do remédio, do tratamento, não sejam necessários ou importantes. Eu estou dizendo que o remédio, em alguns casos, remedia, em alguns casos, leva à cura, mas quando nós pensamos que as 3 coisas estão interligadas, o espírito, a alma e o corpo, e não existe remédio para o espírito, e não existe tratamento para o espírito, a não ser por obra do próprio Deus, através da sua palavra, então eu concluo que somente Ele, o Espírito Santo, é capaz de trazer cura num sentido pleno, e Ele tem um compromisso com a nossa saúde total. Se nós levarmos em conta o poder de Deus, Ele é capaz de qualquer coisa, não haverá impossíveis para Ele. Agora, se você me perguntar, na sua soberania, Deus, além do poder dEle, pode usar outros meios para me levar a um estado de saúde? Sim, a um estado de cura. Ele pode qualquer coisa, usar qualquer canal que Ele queira, a partir da sua soberania. Traga isso na sua memória, tente receber isso como uma palavra revelada. Deus quer a minha saúde, Deus quer, é vontade dEle que eu seja saudável, forte e tenha vigor em todos os aspectos da minha natureza. Há um texto maravilhoso que eu cito muito, que está escrito em Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4 e 5. Eu estou lendo aqui numa versão chamada Almeida Revista e Atualizada. Eu gosto dessa versão quando eu leio esse versículo. Certamente, essa palavra é linda, traz segurança. Certamente Ele, Isaías está profetizando a respeito de Jesus Cristo. Certamente, isso é fato e verdade, Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades aqui é doenças do corpo. A palavra grega associada a enfermidades aqui é soma, doenças do corpo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A palavra para dores aqui não é soma, é psique, dores da alma. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito. Veja, Jesus aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus está pagando aqui o preço da nossa enfermidade num sentido total, corpo, alma e espírito. A palavra usada aqui para iniquidades é uma palavra associada no grego a pneuma, que é a palavra traduzida em português para espírito. O castigo que nos traz paz. Essa paz aqui é dúplice, é uma paz que é com Deus e é de Deus. A paz de Deus é uma coisa e a paz com Deus é outra. O castigo que nos traz a duplicidade da paz
estava sobre ele, Jesus Cristo, e pelas feridas ou pisaduras dele fomos sarados. Essa expressão profética de Isaías, fomos sarados, ela quer dizer, fomos curados. Nós fomos curados totalmente pela obra de Cristo na cruz. Ele levou nossas enfermidades, Ele levou nossas dores, Ele levou nossas transgressões. O castigo de Deus, o juízo que estava sobre a humanidade, Ele, Jesus, tomou sobre os seus ombros e na cruz Ele pagou o preço da nossa redenção. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus criou todas as coisas e assentou-se. Isso se chama a obra de criação. Por que Ele se assentou? Porque ela está terminada. Jesus Cristo veio ao mundo, não foi para fazer uma obra de criação, mas uma obra de redenção, de resgate. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então Deus Pai sentou-se porque terminou a obra da criação. Jesus Cristo ressuscitado sentou-se porque terminou a obra da redenção. Ele nos redimiu no corpo das enfermidades, na alma das dores, no espírito das transgressões e iniquidades. Essa é a obra completa que garante cura total. Existe uma diferença que a gente precisa aprender em relação a espírito, alma e corpo. Deus, quando criou as três partes ou aspectos da nossa natureza, Ele fez isso com um propósito específico. O nosso espírito, ele foi criado para se relacionar com Deus verticalmente. Então pense que o espírito foi criado com um propósito: relacionar-se com Deus na vertical. A nossa alma, ela não foi criada para se relacionar diretamente com Deus na vertical. Ela foi criada para se relacionar conosco. Ela não é para o conhecimento de Deus. A alma é para o nosso autoconhecimento. O centro da nossa alma nós chamamos de ego, que pode ser, para algumas pessoas quando elas estão estudando, personalidade, caráter ou identidade. As três coisas estão ligadas à alma. A consciência que eu tenho de quem eu sou, a consciência da minha verdadeira identidade, isso é autoconhecimento, ela é revelada para a minha alma. Então, vamos entender isso. O espírito é para se relacionar com Deus verticalmente. A alma, ela se relaciona consigo ou comigo no sentido de autoconhecimento. E o meu corpo, ele foi criado para se relacionar com o mundo externo. Então é na horizontal. Como é que o meu corpo se relaciona com o mundo visível? Através dos 5 sentidos. A minha visão, a minha audição, o meu olfato, o meu tato e o meu paladar. Com isso, eu consigo perceber o mundo visível através dos meus 5 sentidos. Por quê? Porque meu corpo foi criado para ter esse relacionamento com o mundo. E quando eu falo mundo, não é o mundo pecaminoso, é com o mundo visível. O meu corpo está para o relacionamento com o mundo. A minha alma está para o meu relacionamento comigo. O meu espírito está para o meu relacionamento com Deus. Dessa maneira, eu sou totalmente capaz de me relacionar. O ser humano foi criado para ser relacional. Bispo, de que maneira Deus pode ter um relacionamento comigo? Através do meu espírito. De que maneira eu me relacionando comigo mesmo? Através da minha alma. E de que maneira eu me relaciono com o mundo que está ao meu redor? Através do meu corpo. Deus quer que todos os relacionamentos, nas 3 esferas, sejam saudáveis. Com Deus, comigo e com as coisas que estão à minha volta. Deus tem um compromisso, essa é a vontade de Deus, que eu tenha saúde, que eu seja forte, que eu tenha vigor, que eu seja capaz de me relacionar harmoniosamente com Ele, comigo e com as coisas ao meu redor. Isso traduz-se em saúde plena, saúde total. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo, e é disso que nós vamos conversar hoje e no nosso próximo encontro. É muito importante que você entenda e aceite: a vontade de Deus é o seu bem-estar. Tem pessoas que não acreditam nisso. Elas acreditam que elas nasceram no mundo para sofrer.
Jesus Cristo diz: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, eu queria que você aceitasse isso. Por mais que a vida tenha sido injusta e te feito sofrer, que o desejo do Deus Pai que te ama é o seu bem-estar. Esse seu bem-estar, ele depende do seu relacionamento com o Pai, ele depende do seu relacionamento com você mesmo. Eu tenho que estar em paz com Deus e ter a paz dele dentro de mim, para que eu tenha paz comigo mesmo e desfrute de paz no ambiente onde eu estou inserido, me relacionando com as outras coisas. Quando a gente pensa em corpo, carne, visível, parece que é muito diferente, de fato é, da minha alma, que é invisível, e do meu espírito, que também é invisível. Então, eu sou muito mais consciente da parte que eu vejo, sinto, o meu corpo, do que as outras duas, que eu não percebo, mas estão dentro de mim, minha alma e meu espírito. Tem gente que até confunde, acha que alma e espírito é uma coisa só. Não é. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Às vezes, na própria Bíblia, é difícil você conseguir diferenciar, porque às vezes a tradução na Bíblia, principalmente na língua portuguesa, pega lá a palavra espírito e traduz por alma, pega a palavra alma e traduz por espírito, e aí cria-se uma confusão. Para você saber certo se o que está escrito é espírito ou é alma, às vezes você tem que recorrer ao texto original, ou o hebraico, que é o texto original do Velho Testamento, ou ao grego, que é o texto original do Novo Testamento, sem dizer que ainda existe aí no meio um pouco de aramaico. Aí, se você entende o texto original, você consegue diferenciar um pouquinho melhor o que é espírito e o que é alma. Mas eu peguei um versículo que, mesmo na língua portuguesa, deixa as duas coisas separadas, que é Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, lembra que eu falei que não é um livro comum? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes corta dos 2 lados. Ela é tão capaz de cortar que ela penetra até o ponto de dividir. Vamos pegar esse verbo aqui, dividir alma e espírito. Olha para mim que eu vou te explicar isso. Como é que divide uma coisa em duas diferentes? Porque elas são diferentes. É que elas estão unidas de tal maneira que só a palavra é capaz de separar. Se eu pegasse um pedaço de carne aqui, vamos chamar de colchão mole, e eu cortasse no meio, se eu pegar e perguntar, o que é isso aqui? Você diria, é uma carne. E isso aqui? Também. Mas que tipo de carne é essa? Colchão mole. E esta? Também. Mas eu dividi no meio. Mas o fato de você dividir não mudou a essência do que é. Agora, quando Deus pega espírito e alma, que parece uma coisa só, e a espada cortante divide no meio, você olha para cá e diz, o que é isso aqui? Ah, você diz, é alma. E você olha para esse aqui e diz, isso aqui? Você diz, isso é espírito. Eles estão tão unidos que parece uma coisa só, mas a palavra trata separadamente, porque Deus trata separadamente. Eu diria que essa aqui é a psique, é alma. Isso aqui, olha, é pneuma. Na língua original, espírito. Pneuma pode ser traduzido por respiração ou ar em movimento. Por isso que aquela câmara de ar que fica dentro do pneu, e o pneu já vem da palavra pneuma, que traduzido no original é espírito ou respiração. Quando a pessoa tem um problema respiratório, as pessoas chamam a doença dos pulmões de respiração de pneumonia. Por quê? Porque a origem da palavra respiração ou espírito, ar em movimento, no grego é pneu, pneuma, ok? Psique é outra coisa, é a razão ou a base da palavra psicologia, que é o estudo da psique, que é o estudo da mente ou o estudo da alma. São coisas bem diferentes. E o que é que nós vamos fazer aqui nesse nosso curso, ou nesse nosso encontro, culto, você pode chamar do jeito que você quiser. Nós vamos estudar a sua psique.
nós vamos trabalhar um pouquinho mais especificamente a necessidade de você ter saúde na sua mente, na sua alma, nos pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos. Nós vamos tratar um pouquinho dessa área da sua vida que às vezes se confunde com a sua vida espiritual, mas que na verdade não é. É que elas estão tão interligadas que a gente precisa sentar e dizer o que nós estamos tratando, para onde nós estamos olhando. Elas estão tão juntas que às vezes uma doença da alma, que é psique, aparece no corpo, que é outra palavra grega, soma. Essa doença mental ou emocional que está se refletindo no corpo é psique e soma. A gente chama de doença psicossomática, não é? A pessoa está tendo dores no estômago porque ela está com problemas de ansiedade. Então, o mal da alma está refletindo no corpo. Às vezes, essa pessoa fica tão depressiva que ela abre uma brecha no mundo espiritual para aquilo que a gente chama de opressão. O que acontece, bispo, quando a opressão no espírito deprimido não é tratado? Entra num grau que nós chamamos de possessão. Isso é absolutamente espiritual. Não existe remédio para possessão. Não existe tratamento para possessão, a não ser a oração da fé, a unção do Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, eu estou com isso mostrando para você que quando está tudo junto e misturado, às vezes você só consegue dividir o tratamento e direcionar o que você está fazendo, separando as três uma das outras. E é isso que nós estamos fazendo. Pensando juntos hoje sobre a constituição do homem, a natureza do ser humano. À luz da Bíblia, eu diria que você é espírito, você tem alma e habita num corpo. Essa é a visão bíblica. Eu sou espírito, essa é a minha essência. O pó torna ao pó, o espírito torna Deus que o criou. Só que o espírito, ele tem uma central emocional, e essa central é psique, é alma. O espírito e a alma estão tão juntinhos que só a palavra de Deus separa e consegue tratar individualmente. Se você me perguntar, bispo, o espírito, ele é mais consciente de quê? Ele é a parte mais consciente de Deus. E a minha alma é a parte mais consciente de mim mesmo. E o meu corpo é a parte mais consciente do mundo ao meu redor, porque ele pode pegar, sentir, cheirar, ouvir, ver e tocar. Quando você pensa em alma, você pensa em ego. O ego, ele é algo que precisa ser tratado na medida em que Cristo começa a obra da transformação através do espírito. Muitas vezes você vai ver a palavra espírito na Bíblia traduzida por coração em português. Então, para facilitar, primeiro Deus muda o coração, o espírito. Tão logo o coração mudou, ele começa um trabalho de restauração da mente. É onde o ego vai ser tratado, que normalmente é onde o orgulho se aloja. E não é só orgulho, não. Tem uma porção de coisas que pode se alojar aqui, na sua mente ou na sua alma e deixar você doente na sua personalidade e na sua identidade. Nós ainda vamos chegar no ponto de trabalhar um pouquinho essa questão da identidade. Muitas pessoas não sabem quem elas são, por isso que elas ficam perdidas, desorientadas. Quem não sabe quem é, também não sabe para onde vai. A minha identidade está associada ao meu destino. Vai chegar um momento que nós vamos ter que estudar identidade e destino para você ter convicção ou convicções de quem você é e para onde você está indo. O Espírito Santo, a partir da mudança ou da restauração da sua identidade, pega você pela mão e diz: vou te levar na direção do meu propósito. Por isso é que eu ensino a igreja a orar. Espírito Santo, alinha os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Por quê? Através da minha mente, o Espírito vai guiar meus passos e vai me levar para viver aquilo que é plano dele para a minha vida. Isso é muito importante. Eu estou propondo para você, como pastor, uma experiência sobrenatural com Deus que afete seu espírito, alma e corpo. Eu não posso e não vou adentrar
a área da psicologia, da terapia, do tratamento médico, a prescrição de remédios. Eu não vou jamais dizer para você deixar de buscar ajuda ou deixar de fazer o tratamento, seja com medicação ou com terapia. Isso quem tem que te dar alta é o médico, o terapeuta. Eu posso até fazer algumas considerações, mas é uma área que não é do meu domínio. Agora, como um ministro do Evangelho, com a Bíblia aberta, como pastor, eu posso falar muito mais a respeito da ligação direta do seu espírito com a sua alma e acender as lâmpadas para que você veja, para que você discirna, para que você perceba, para que você tenha uma consciência mais profunda de quem você é para Deus e de quem Deus é para você. Isso é via espírito. De quem você é para você mesmo. Porque Deus pode achar você campeão e te ver como um campeão e trabalhar para você ser esse campeão. Em Cristo Ele pode já ter feito você esse vencedor, mas a sua relação com você mesma é de fracasso, é de perda, por conta talvez de perdas que você acumulou aí ao longo da história, e você se sinta perdedor, ainda que Deus te veja como vencedor. É bem difícil nós reerguermos uma pessoa que pensa como perdedor, porque ela sente como um perdedor e age como um perdedor. Então não basta você se relacionar direito com Deus e ter uma consciência de que Ele é poderoso, quando você não conhece ou reconhece o poder dEle na sua própria vida. Aí você diz, eu tenho um Deus que pode tudo, eu é que não consigo. Isso não é verdade. A Bíblia diz, você pode tudo naquele que te fortalece. Então a gente tem que virar uma chavezinha aqui e mudar essa maneira de pensar. Se muda o pensamento, mexe no sentimento, na autoestima, não é? Mexe ali na identidade. De repente eu começo a crer na verdade de Deus e ela passa a ser a minha verdade. Ele me diz, você é um campeão. Eu concordo e digo, eu creio que sou. Fica mais fácil você enfrentar as guerras e as aflições do mundo quando você, no espírito e na alma, estão harmonizados com Deus e com a sua palavra. É disso que nós vamos trabalhar. É nisso que nós vamos destrinchando a cada encontro uma nova medida para que você possa ir se fortalecendo, se renovando, se transformando, até chegar no ponto excelente de dizer, aquilo que Deus enxerga em mim, agora eu mesmo consigo ver através da graça dele. Uma graça que não está limitada ao meu espírito, que se relaciona com Deus. A minha alma, que aprendeu a viver bem consigo mesma. Mas essa graça se reflete até no mundo, onde eu estou vivendo cercado de pessoas que muitas vezes, sem querer ou querendo, serão usadas para me ferir de novo. Só que agora eu aprendi a lidar, não é? Com Deus, através do meu espírito, comigo, através da minha alma, e com o mundo, através do meu corpo físico. Em outras palavras, eles precisam ser realinhados, reorganizados, harmonizados. E isso só é possível, querido, através de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Espiritualmente falando, nós chamamos isso de novo nascimento. Nós chamamos isso de conversão. Isso vem de uma palavra que chama-se arrependimento, que no grego é metanoia, que ao pé da letra em português significa mudança de pensamento. Isso é um trabalho espiritual. O único que pode convencer você da necessidade de você nascer de novo é o próprio Espírito Santo. Ele efetua o querer, o realizar e o dar forças. Mas ele não vai fazer isso através da sua cabeça, do seu intelecto, através da sua mente natural, porque não faz sentido. Deixa eu te contar uma história bíblica que está registrada em João, o Evangelho, capítulo 3. Jesus estava conversando com um homem que foi procurá-lo, e esse homem se chamava Nicodemos. Nicodemos disse, Senhor, provavelmente, e é quase que evidente que você tem parte com Deus, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você faz, se Deus não estiver com ele. Jesus sondou o coração do Nicodemos e sabia
Como é que eu vou falar de coisas espirituais, de milagres, de maravilhas, com um homem que usa o raciocínio para se relacionar comigo, que sou Deus na terra? Ele disse: Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você não vai ver o reino e você não vai entrar no reino de Deus, a não ser que você nasça de novo. Jesus estava falando de algo espiritual. Esse relacionamento que você quer ter com o Deus de milagres, ele começa no seu espírito, que foi criado para se relacionar com Deus. Mas você tem uma alma que não é transformada, então você não entende as coisas que são de Deus. É preciso que você nasça de novo. Nicodemos ouviu isso com a mente natural, pelo intelecto, e ele respondeu: mas Jesus, isso não faz sentido. Como eu posso nascer de novo se eu sou um velho? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe, depois de velho, e vou nascer outra vez? Para poder ter um relacionamento correto com Deus? Ele disse: Nicodemos, eu estou admirado que você seja um mestre na sinagoga e não discirna as coisas que são espirituais das coisas que são intelectuais. Não vai adiantar nada você nascer de novo da barriga da sua mãe, porque o que nasceu uma vez na carne, vai continuar sendo carne. Você tem que nascer agora do Espírito. É disso que eu quero conversar com você nesse momento. Se você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, a ponto de reconhecê-lo como seu Salvador pessoal. Bispo, existe cura para o espírito, para a alma e para o corpo? Existe. Existe a possibilidade de nós harmonizarmos os três? Existe. Existe a possibilidade de eu ser são, tenha saúde espiritual, emocional e fisicamente? Sim, porque essa é a vontade de Deus. Como começa? Começa pelo Espírito, que é a sua essência. O que eu preciso fazer? Nascer de novo. Na prática, isso é o quê? Reconhecer a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus amou você de uma tal maneira que Ele deu Jesus Cristo, seu Filho, para que Ele morresse naquela cruz para a sua redenção, para o seu resgate. Por que eu preciso ser resgatado? Porque a Bíblia diz que um homem, Adão, caiu. Ele é o pai humano da humanidade, todos descenderam dele. Quando ele caiu, diz a Bíblia, todos caíram com ele. A gente chama isso, na teologia bíblica, de a queda. Quando Adão caiu, ele se tornou um pecador. O salário do pecado é a morte, que significa separação, e todos mortos nele foram separados de Deus. Então você foi separado na queda, eu fui separado na queda, todos fomos perdidos na queda. Embora Deus tenha criado o homem à sua imagem e perfeição e semelhança, o homem caído teve a sua natureza toda desarmonizada. Ele ficou desorganizado. O espírito ficou doente, a alma ficou doente, o corpo adoeceu. Foi a partir daí da queda que o homem passou a ter vida limitada e a morrer. Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para livrar o homem da morte. Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Eu vim trazer saúde para o espírito, para a alma e para o corpo. Mas para isso você precisa reconhecer que está doente. Não dá para a gente tratar de uma pessoa que não aceite que está doente. Se você manda ela tomar o remédio, ela não toma. Se você pede para ela abrir a boca, falar e fazer o tratamento, ela não faz. Se você pede para ela ir ao hospital, ela não vai. Se você pede para ela sentar e abrir o coração, ela não abre. Mas também não sara. Bispo, qual é a primeira coisa que precisa ser restaurada na minha vida para eu ter saúde? Em todos os sentidos. O seu relacionamento com Deus. E aí tem que ser pelo Espírito. Porque o Espírito foi criado, o Espírito do homem, para se relacionar com Deus. O seu espírito estava caído, como se ele tivesse morto. Jesus disse: eu vim para trazer vida. E o que eu preciso fazer para ter essa vida que você está oferecendo? Romanos capítulo 10. Se com a tua boca você confessar, porque com o coração se crê, é o espírito, com a boca se faz a confissão. Eu creio que existe um único Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A obra de Deus foi criar, a obra de Cristo, redimir, resgatar, salvar. Então a primeira coisa que você precisa é reconhecer Jesus Cristo como único Salvador. Até porque Ele mesmo disse:
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por intermédio de mim. Mas se com a tua boca você confessar, porque no coração você creu, que eu morri naquela cruz por te amar, e paguei o preço do teu resgate, para que você pudesse se reerguer, física, emocional e espiritualmente. A essência da vida vai no espírito, que é a sua natureza, que é quem você é. Sou espírito, tenho uma central emocional, que é a alma, e habito num corpo. O corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Mas quando chegar lá na porta, como é que vai entrar e alcançar Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E como é que eu faço? Creia no meu sacrifício. Creia no amor do Pai por você, que está revelado no sacrifício do Filho. Reconheça o Filho como o único Salvador e entregue sua vida para Ele. Que vida que eu vou entregar? É essa que você mantém com você adoecida. O que acontece quando eu dou a minha vida doente para Ele? Ele desfaz dela. Se alguém está em Cristo, disse Paulo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. É no novo nascimento que tudo é recriado, renovado, transformado. Você era só criatura, na conversão passa a ser filho. Você estava morto, na conversão você passa a ter vida. Você estava morto no império das trevas e você passa a ter ressurreição, vida no reino de Deus. Nicodemo, você não vai ver e não vai entrar, a não ser que você tenha essa experiência de metanoia, de transformação, de conversão, que é algo que acontece aqui, na sua cabecinha, quando você pensa, eu não preciso de Jesus. Quando você é totalmente necessitado, porque não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Eu não preciso de Deus. Mas é o maior equívoco. Deus sem você é Deus. Você sem Ele, nada. O espírito volta para o pó. Aliás, o corpo volta para o pó e o espírito, que tem que voltar para Deus, não tem porta de entrada. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna que você vai viver lá. Mas se você não reconhece a porta, entra na eternidade perdido. Ao invés de ir para a luz, fica na escuridão, sem se relacionar com Deus, sem se encontrar consigo mesmo e sem conseguir viver aqui nessa terra cheia de aflições vitoriosamente. Bispo, eu tenho opção? Uma. Eu ainda posso tomar uma decisão? Deve. Então há uma saída? Uma só. Jesus disse: eu sou a porta, sou o caminho. Conhecereis a verdade. Eu sou a verdade. A verdade libertará você dessa doença que mata, física, emocional e espiritualmente. A vontade dele é que eu morra? Não. A vontade dele é que você viva, porque morto você já estava e talvez ainda esteja, por não ter abraçado a única vida que Deus pode oferecer, que está na pessoa de Cristo, que disse: eu sou a vida. O que ele está oferecendo para mim, bispo? Salvação, que você o reconheça como Salvador. A palavra salvação no grego é sozo, e sozo não é só salvação do espírito. O conceito para a palavra sozo é saúde, cura, integridade, preservação, prosperidade. O desejo de Deus é que tudo te vá bem, no espírito, na alma e no corpo. Que você viva uma vida abundante na terra e uma vida eterna no céu. O que ele podia fazer para você ter isso por garantia, ele fez morrendo naquela cruz. O que mais ele pode fazer? Hoje, adentrar as portas do seu coração, se você abrir a porta. Se você disser: sim, eu creio, sim, eu quero. Jesus, se podes salvar alguém como eu, salva-me.
porque eu te reconheço único Salvador. Seja o meu Salvador. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira experiência de restauração de tudo, a sua conversão. E é claro que eu não estou falando, querido, de algo religioso. Talvez você esteja me vendo, me ouvindo, e talvez você esteja pensando, será que ele está divulgando a religião dele? Olhe para mim, as religiões levam você para dentro de um prédio, que as pessoas chamam de igreja, sinagoga, centro, templo, casa, enfim. As religiões podem pôr você dentro do prédio. Só Jesus pode pôr você na presença de Deus. Então, eu estou falando aqui de Cristo, de uma experiência pessoal de salvação com Jesus, de um novo nascimento que Ele está te oferecendo por graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Você pode recebê-lo aí na sua casa, agora mesmo, se você desejar. Quando esteve aqui na terra, Jesus Cristo disse, está lá em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, Jesus está dizendo, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração. Na nossa tradução, quebrantados de coração pode dar uma ideia errada. Quebrantado de coração para os evangélicos, principalmente, significa coração contrito, coração disponível. Mas aqui Jesus não está falando de quebrantamento. Ele está dizendo, o Espírito me ungiu para curar os quebrantados de coração. Aqui a palavra quebrantado no original é feridos. Curar os feridos de alma. Curar os doentes emocionais. O Espírito Santo me ungiu para evangelizar os pobres, curar as dores da alma, apregoar liberdade para quem está preso. Em algumas Bíblias está escrito libertação. Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fala em quebrantados de coração, ele está falando de praticamente todo mundo. Não são todas as pessoas que precisam de libertação, de possessão, porque não são todas as pessoas que estão possessas. Algumas. Se você me perguntar, bispo, está todo mundo doente fisicamente? Não, tem gente que fisicamente está saudável, mas a maioria tem dores emocionais não tratadas. A maioria tem problemas emocionais que nunca foram enfrentados, tratados e curados. Eu estou falando de você mudar sua mente, estou falando de você ter as suas emoções transformadas, as suas memórias, principalmente aquelas dolorosas, tratadas e resolvidas. O fato é que muitas pessoas ainda estão presas no passado, sem perspectiva no presente, com medo do amanhã. Uma pessoa doente da alma tem uma tendência muito grande a ser uma pessoa pessimista, negativa. Não sei se você conhece pessoas que são assim. Parece que uma nuvenzinha fica sobre a cabeça dela soltando relâmpagos. O dia para ela é sempre nublado. Você diz bom dia, e ao invés de responder bom dia, elas dizem por quê? Elas perdem a capacidade de sorrir. Elas vão deixando de sonhar. Dizem que a esperança é a última que morre, mas algumas delas já sepultaram a esperança também. O que é esperança, bispo? É uma perspectiva contente de alguma coisa que você está esperando. Fé é mais do que isso. Fé já é uma certeza, é uma convicção do que você sabe que vai viver. Algumas pessoas, elas esperam muito mais no sentido de que Deus tenha misericórdia e me livre. Que Deus não permita que aconteça, embora tudo parece que vai acontecer. Fé, muitas pessoas têm na fé,
Mas eu não estou pregando fé na fé. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito. Bispo, você não sabe o quanto que eu acredito. Não é disso que eu estou falando. Fé na fé. Eu estou falando de fé em Deus. Eu estou falando de fé na pessoa de Jesus. Eu estou falando fé no poder do Espírito Santo. Eu estou falando de fé na Bíblia. Eu estou falando de fé na obra da cruz, no preço que Jesus pagou para você ser um salvo, um vitorioso, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que carrega um prumo. Não estou dizendo que não tem luta, dificuldade, que não passa por adversidade, porque todo mundo passa. Por isso eu oro todos os dias e peço para Deus sabedoria, serenidade e saúde. É possível, bispo, que em algum momento isso se complique? É possível. No mundo tereis aflições. É possível, bispo, que você, mesmo sendo um homem de Deus, que prega o evangelho, tenha seu físico, por exemplo, adoecido? É possível, por N motivos: estresse, preocupação, ansiedade, sedentarismo, má alimentação, comer o que não deve, menos do que deve ou mais do que pode, falta de exercício físico. Muitas coisas podem gerar problemas na minha área de saúde. Mas se o meu corpo físico adoecer, a serenidade e a sabedoria precisam estar bem firmadas. O salmista Davi, ele disse assim: o Senhor é o meu pastor, e eu não vou ter falta de nada. Isso é fé em Deus, isso é relacionamento, isso é um espírito forte. Eu conheço o meu Deus, Ele é um pastor fiel, Ele é um provedor fiel, e eu não tenho medo, porque quando eu estou aflito, abatido, no meio das dificuldades, como pastor, Ele me leva para ribeiros de águas, refrigera a minha alma. Então, quer dizer, por causa de uma doença física, você pode, bispo, ficar preocupado? Posso. Mas eu posso ter serenidade para lidar com essa dificuldade se a minha alma estiver bem alinhada e em harmonia com o meu espírito. No Salmo de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, eu tenho fé na provisão diária, é Ele quem me guia por veredas de justiça, a lugares onde há refrigério. E eu não estou isento. Fé não é vacina contra a luta. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Lembra da minha primeira ministração, quando eu falei a respeito de... Na primeira ministração, falei a respeito de Elias. O que é que Elias sentiu quando foi ameaçado? Medo. Lembra na segunda ministração, quando eu falei de Josué? Primeira coisa que o Senhor disse: Josué, não temas. O que ele estava sentindo? Medo. É possível, bispo, que Deus me livre da guerra? É. Mas é possível que Ele me livre me deixe descer o vale? É possível também. E aí? Aí a alma vai a 1000, calma. E Paulo, na nossa segunda ministração, 3 vezes disse: Deus, a barra está pesada. O Senhor diz: minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua dependência. Ele entendeu e disse: então eu vou sentir mais alegria na minha necessidade, para que sobre mim repouse tua provisão, do que nos momentos em que eu me sinto assim, cheio de tudo, e penso que não preciso mais de ti. Ô bispo, você fala de uma forma, querido, serena, sensata, sábia. É muito importante que você tome hoje uma decisão e queira a salvação que só Jesus Cristo oferece. Dificilmente você vai conseguir pensar corretamente se o seu coração não está aprumado, bem firmado. O salmista disse: firme está o meu coração está firme, mas a minha alma está abalada.
O que é que o salmista disse? Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. O que é isso, bispo? Um espírito forte falando para uma alma fraca. Espera, você ainda vai ver a fidelidade do Senhor na sua vida. Isso é fundamental para você poder viver com saúde, ainda que passe por momentos difíceis. Bispo, é possível que eu esteja fisicamente bem, emocionalmente mexido com alguma situação? É possível. É possível que eu esteja fisicamente e emocionalmente controlado, mas espiritualmente perdido? Também é possível, porque as coisas estão interligadas e você precisa de socorro. O socorro está bem aqui, nessa hora. Se você está me vendo dentro da sua casa, eu estou declarando: o socorro de Deus está dentro da sua casa. Se você está me vendo sozinho aí no quarto, o socorro de Deus está aí dentro do seu quarto. Talvez você tenha pedido licença e ficado sozinho num cantinho com um foninho de ouvido, porque hoje é o dia que você diz: hoje eu estou precisando ser ministrado. Lembra que o isolamento foi o primeiro sintoma do Elias. O segundo sintoma: estou pensando em parar, em largar a mão de tudo. É exatamente nesse momento, querido, que Cristo faz toda a diferença. Se você disser: bispo, você já perdeu. Quem não perdeu ao longo do caminho uma porção de coisa? Mas se alguém me perguntar: você perdeu o Cristo que você recebeu com 9 anos de idade? Não, ele eu não perdi nunca. Você já pensou em desistir e deixá-lo? Se eu pudesse, eu não queria. E se eu quisesse, eu não podia. Eu jamais abrirei mão da minha única herança, Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Eu posso perder tudo, mas se eu não perdi Cristo, então eu não perdi nada. Até porque a única coisa que eu possuo de verdade é Jesus. E se a vida acabasse agora? Eu ia levar para a eternidade só o que é meu. Mas quem te deu? Meu Pai. O quanto deu? Deu tudo. A morte, bispo, te assombra? Não. Jesus Cristo disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá, não permanecerá na morte, terá vida para sempre. Onde que eu encontro isso, bispo? Vida para sempre, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor. É a partir dessa decisão que o processo de cura da alma começa. É a partir da salvação que o processo de restauração da mente, a cura interior, desponta. É a partir da sua decisão por Jesus que rompe a mudança de dentro para fora e as coisas acontecem. Bispo, você falou de Elias? Falei. Falou de Abraão, que era Abrão? Falei. Falou de Josué? Sim. Falou de Saulo que virou Paulo? Falei. E hoje? Citei Nicodemos, citei o salmista, mas no fundo o que eu queria falar mesmo era com você. Hoje você é o protagonista da história que eu estou contando. Hoje você é a pessoa que tem na mão a grande chance de decidir o que é que eu quero para mim. Talvez eu esteja conversando com pessoas que já decidiram e reconheceram e confessaram com a própria boca: eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, porque reconheço em arrependimento, em mudança de pensamento, que não há salvação fora dele. Bispo, eu já estou caminhando com Jesus, embora enfrentando uns dilemas aqui dentro. Calma, isso é a segunda etapa. Terça-feira que vem a gente trata disso. Mas hoje, eu preciso dar oportunidade para as pessoas começarem do começo, para ouvirem um agora e começarem a correr. Bispo, onde eu encontro força para terminar essa corrida feito um vencedor? Jesus Cristo é o ponto de partida. A cruz é o ponto de largada. É aqui que você vai ter que decidir: é tudo ou nada. É difícil, bispo? Não, é muito fácil. Se fosse difícil, não era justo, não é?
Aí alguém vai dizer, não consegui por causa da dificuldade. Deus criou um plano, mas o plano era tão complicado que só quem é muito inteligente, é capaz de receber. Não, ele criou um plano tão simples. Criança, eu já preguei isso que eu estou pregando para você, para crianças assim de 3 aninhos, e vi as lágrimas descendo no rosto delas, quando elas entregaram a vida para Jesus. E já vi gente no leito da morte, de cabecinha branca, dizendo, Jesus, eu te reconheço, agora no finalzinho da minha história, como Salvador. Quanto que eu não perdi da vida abundante que o Senhor tinha para mim, aqui nesse mundo. Eu quero fazer um apelo para o seu coração, para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Não é que faculdade você vai fazer, se você vai casar ou ficar solteiro, se vai ter filho ou não. Não é, querido, se você vai morar aqui ou em qualquer lugar. A decisão mais importante da sua história é se você vai ser de Cristo ou não. Se Ele vai ser o dono da sua vida ou não. Se Ele vai ser o seu Salvador ou não. A partir daí é que a sua vida começa de verdade. Hoje, lá no céu, pode ser expedida uma nova certidão de nascimento. Nasceu você sabe o nome que é o seu? Você no reino de Deus. A Bíblia não diz que existe festa no céu se um cego ver, se um surdo ouvir, se um paralítico andar, embora Deus faça tudo isso. Mas a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador reconhece, eu sou realmente pecador, falho, preciso de perdão e salvação. E se Cristo é o único que pode, com o seu sangue derramado naquela cruz, pagar o preço da minha dívida e me fazer filho de Deus, servo dele, amigo dele, herdeiro total, eu me rendo. Com a minha boca eu confesso, porque no coração eu criei. Vou fazer uma oração simples, que você pode repetir aí na sua casa, em voz alta ou não. De repente você não vai querer fazer em voz alta para outra pessoa que está do lado não ouvir. Fique à vontade, não é pela altura com que você vai falar, é com que sinceridade você vai dizer, mesmo sem usar nenhuma palavra. Agora, se você puder fazer uma confissão audível, seria perfeito. Porque aí no mundo espiritual, todo mundo vai ficar sabendo, inclusive Satanás e seus demônios. Os seres espirituais, inclusive os anjos, vão ficar sabendo também. Jesus disse, se você não tiver vergonha de assumir que é meu, eu não tenho vergonha de dizer que sou teu Deus. Mas eu vou ter vergonha de dizer para o meu pai, esse é meu filho, se você tiver vergonha de mim, de dizer que eu sou teu Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Para te ajudar, eu oro, você repete. Se você quiser, evidentemente. Deus meu Pai, eu te agradeço pela obra maravilhosa que Jesus Cristo realizou na cruz. Eu sei que eu não merecia, mas o teu amor fez isso por mim. Assumiu as minhas enfermidades, as minhas dores, transgressões e iniquidades. Todo o peso que estava sobre mim foi colocado sobre ti, Jesus, quando fostes levantado naquela cruz. Ali o Senhor pagou o preço da minha dívida impagável e ganhou o lugar de mais alta honra diante de Deus Pai. Tu és digno, Jesus, porque foste morto e com o teu sangue compraste pecadores como eu. Eu reconheço, em arrependimento, em mudança de pensamento, eu decido, porque creio, confesso, a partir deste momento, Jesus Cristo,
Tu és o meu Salvador. Tu és meu e eu sou teu. Escreve o meu nome no livro da vida, porque no meu peito, a partir de agora, só há lugar para um único Deus. Senta, Jesus, no trono do meu coração, porque hoje eu recebo salvação e te reconheço meu único Salvador eterno. Que seja assim por toda a minha vida. Com gratidão eu declaro: amém, amém e amém. Se aí na sua casa você fez esta oração, eu preciso saber seu nome, preciso de um telefone para que a minha equipe possa entrar em contato com você, só para te conhecer, para poder aproximar de você, porque talvez você queira ser um dos que irão participar do projeto de Mentes Restauradas, da Clínica da Alma. Vai chegar um momento em que a gente vai querer conhecer você de perto, porque você precisa de alguém para abrir o coração. E nós vamos estar aqui à disposição para te ouvir sem te censurar, para te aconselhar, para orar por você e com você, e para ajudar você a vencer todos os dias em nome de Jesus. Nós temos um chat aí no YouTube, você pode marcar seu nome aí. Se você disser, não quero me expor, entra na nossa página, na Comunidade Evangélica Filadélfia, no inbox, pode ser do Facebook ou no Instagram, e diga: eu estava assistindo a Clínica da Alma e eu entreguei minha vida para Jesus. Meu nome é Maria e o meu telefone celular é tal número. Você não vai ficar exposto, só eu e a minha equipe mais próxima vamos ter conhecimento disso. Vamos ligar só para dizer para você: parabéns, você tomou a maior e a melhor decisão da sua vida. Quando nós formarmos os grupos de aconselhamento, se você quiser participar, para nós vai ser um grande prazer. É claro que nós vamos receber pessoas que também já haviam tomado esta decisão. Eu só quero que você acompanhe no passo a passo. Nós estamos trabalhando na reconstrução da sua vida. Nós temos muito trabalho pela frente. Eu gostaria que você, se foi abençoado com essa ministração, desse um likezinho aí, apertasse o joinha, se inscrevesse no canal, para nós mandarmos a notificação, só que tem que apertar o sininho. E se de alguma forma você percebeu, a aula 1, 2 e 3 abençoaram muito a minha vida, e eu conheço tantas pessoas que precisavam ouvir isso, manda o link para elas. Durante o tempo em que nós estivermos no YouTube fazendo essa ministração, entra nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e diga: olha, eu estou assistindo uma ministração pelo YouTube, entra lá, está acontecendo, copia o link se você tem prática, ou coloca Comunidade Evangélica Filadélfia, Mentes Restauradas. O Clínica da Alma vai estar sempre escrito pequenininho, porque Clínica da Alma é um ministério interno. O trabalho que nós estamos expondo na rede é Mentes Restauradas. E eu gostaria muito de que você estivesse comigo toda terça-feira às 19h30 participando. E se você perder o ao vivo, que você volte e pegue a ministração, porque eu estou construindo uma nova mentalidade. E aí, se você perde, quando eu cito a próxima coisa, você vai dizer: puxa, do que ele está falando? É porque eu estou dando um passo a passo a maneira como você deve prosseguir para alcançar aquele lugar planejado por Deus, que com certeza é um lugar de excelência para você viver tudo aquilo que foi planejado para você. Eu estou agradecido a Deus, muito feliz pelo que Deus está fazendo, proporcionando, e o quanto nós pudemos alcançar mais e mais
pessoas com esse trabalho de restauração, com certeza vai alegrar o coração de Deus, e eu vou me sentir assim ainda mais abençoado por saber que fui um canal para abençoar você e eu juntos, para abençoar tantos outros que precisam desta ministração. Nós estamos terminando, quero deixar um abraço muito especial para você, um desejo enorme de encontrar você na próxima terça-feira, às 19h30, aqui no YouTube, para mais uma ministração da Clínica da Alma ou de Mentes Restauradas. Fique com Deus, que sejam dias de prosperidade, de vitória, de felicidade, abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.